Iniciar o nosso livro, volume 4, na disciplina de arte, também com o capítulo 4. E hoje nós vamos estudar o tema Oriente, aí vou eu. Então, começando a viagem. Você já ouviu falar sobre o livro As Mil e Uma Noites? Essa obra conta a história de Sherazade, esposa de um rei persa, que com inteligência e muita imaginação contava histórias que nunca acabavam. Isso mantinha seu marido curioso sobre o final das narrativas. Como era que aconteciam essas histórias? A moça emendava um conto ao outro e essa estratégia seguiu-se por 1001 noites, o que justificava o título do livro, certo? Então nós vamos entender por quê. Porque o rei, pessoal, quando ele casava com a esposa, ele sempre a matava. E a Sherazade, ela foi muito esperta, então ela fazia o quê? Ela contava histórias que nunca acabavam. Então sempre que começava uma história, que antes da história finalizar, ela contava outra. Então por isso que o título do livro é 1001 Noites, certo? E um dos livros conhecidos, certo? Uma das histórias conhecidas desse livro é Aladim, certo? Que nós vamos estar falando um pouquinho na próxima página. Aladim. Uma das histórias contadas por Sherazade tem Aladim como personagem principal. Ele encontrou uma lâmpada mágica na qual morava um gênio que lhe concedeu realização de sonhos, de desejos. Entre eles, um tapete mágico que podia voar levando seu dono para qualquer lugar. Então, nós que conhecemos a história do Aladim, que é um clássico da Disney, a gente conhece que ele tem um tapete, o tapete leva ele para onde ele quer, e também temos o gênio, temos a lâmpada e demais personagens, certo? Se você tivesse um tapete voador, o que vocês fariam? Vocês iriam voar onde? Imaginem aí, como vocês, certo, fariam essa viagem? Vocês queriam conhecer o quê? Queriam sobrevoar onde? Como? Tá certo? E se você encontrasse uma lâmpada mágica, o que você faria? Que desejos, que sonhos vocês queriam realizar? Então fica a perguntinha para que vocês possam refletir sobre esses sonhos e conseguirem. Em seguida nós vamos estudar, certo? Uma arte muito especial do povo da Arábia, do Oriente. Apesar de a história de Aladim ser uma fantasia, ela apresenta um objeto muito usado no Oriente Médio, tapete. Vocês estão vendo aí. Então, no passado, a função dos tapetes era proteger as pessoas da friagem do chão. Então, como lá era frio, chão frio, eles colocavam o tapete para se proteger. Hoje, além dessa finalidade, eles são peças decorativas e também são de origem animal ou vegetal, certo? Então, assim, o tapete hoje, ele é mais utilizado como peça decorativa nas casas, Na maioria das casas tem um tapete, mas é mais por decorativa. Às vezes as pessoas colocam para as crianças brincarem em cima do tapete, para não se machucarem. Então tem várias utilidades hoje. Naquele período no passado era para proteger do frio. Então os tapetes são criados com padrões geométricos ou figurativos característicos das regiões onde são produzidos. Então no livro de vocês, lá na página 5, ele vai ter tapetes, certo? Turco, certo? Tapete da Pérsia. Então, eles têm várias características. Se vocês perceberem, cada um ele vai ter uma figura diferente, um medalhão, certo? Por exemplo, eu coloquei aí porque vocês vão ter que pegar o material de apoio para fazer um tapete, certo? Então, vocês vão criar uma estrutura de tapete
no tipo persa. E aí vocês estão vendo a borda secundária externa, borda principal, borda secundária interna, cantos, campo, medalhão central. Então o tapete ele tem toda essa estrutura. E quando não existia ainda a industrialização, certo? E até hoje mesmo as mulheres lá, elas passam vários anos construindo um único tapete. E lá o tapete é muito valioso, ele é caríssimo, o tapete, porque ele é feito, certo? De materiais especiais, certo? Então o tapete ele é caro. Isso lá certo? Nos países da Arábia. Tecelagem. Os tapetes são produzidos por meio de um processo chamado tecelagem, que é isso que vocês estão vendo na imagem. A tecelagem pode ser realizada de forma artesanal em teares completos, que teares é esse local aí. Você já deve ter visto aqui, certo? A fabricação de rede manual, algumas pessoas no município fazem. E elas usam também esse processo manual, certo? E esse instrumento chamado tear. Com esse processo são produzidos não só tapetes, mas também diferentes tipos de tecidos, certo? Então eles fazem tecidos dessa maneira para que seja utilizado esses fios. Vocês estão vendo aí os fios. Antigamente eles faziam até com fios de ouro e tornava o tapete ainda mais caro do que um tapete normal feito com lã, feito com fios, certo? De algodão. Então, essa prática ela começou lá nos países, certo? Da Arábia. Por isso o tapete ser tão caro, porque ele também era lapidado com fios, certo? De ouro e outros materiais. Então, essa é uma característica desses tapetes. E agora nós vamos estudar um pouquinho, além dos tapetes e histórias que vocês viram aí, a história do Aladim, né, das Mil e Uma Noites, dos tapetes e a música também da Arábia, o som das Arábias. A música é um elemento muito marcante nos países que formam o Oriente Médio. Então, eles são alegres, são pessoas que gostam de festas. Eles usam a festa para comemoração. Então, a festa é um instrumento de alegria para os árabes, certo? E as mulheres, elas também, têm esse hábito de, desde criança, elas aprenderem, certo? A dançar e a música da Arábia, ela é apreciada pelas pessoas. Por isso, há uma grande variedade de instrumentos musicais nessa região, tá certo? Então, vocês estão vendo Esse instrumento aí é o oud, certo? Que vocês depois vão ter a oportunidade de vê-lo. Então, o oud foi levado à Europa, onde ficou conhecido como laúd, tornando-se um instrumento de cordas muito importante na música europeia, principalmente durante o Renascimento ainda, certo? Esse período, pessoal, vocês vão ver ainda lá no 7º ano sobre o Renascimento. É o renascer, certo? Da arte, da cultura, certo? A sociedade começou a fazer pinturas, escultura. Então, depois vocês vão se aperfeiçoar um pouco nesse processo. A laúde deu origem ao violão que nós conhecemos hoje, que é esse instrumento que vocês estão vendo aí, bem conhecido hoje. Ele se popularizou na sociedade, mas ele surgiu do oud, certo? Daquele primeiro instrumento musical que eu mostrei. Em seguida, nós vamos ver os tambores. O tambor é um instrumento presente em praticamente todas as culturas, certo? As pessoas fazem instrumento de qualquer coisa, até de uma latinha da embalagem de leite, retirou todo o leite e fez lá um tamborzinho. Você pega qualquer instrumento, você já começa a fazer sonzinhos. Em diferentes tamanhos e versões, caracteriza-se por uma estrutura, que é oca, que apresenta uma de suas faces coberta por uma membrana esticada, que percutida com as mãos, certo? Ou seja, bate, dá uma batidinha, ou com objetos. Os tambores são usados em músicas tradicionais de vários povos,
Esse daqui é um instrumento da Arábia, certo? Primeiro, a partir dele surgiu o nosso tambor tradicional. O nome desse aqui é derbak, certo? Que vocês vão ver lá no vídeo, tá ok? Então, eles têm esses instrumentos. Então, agora vocês vão ver o vídeo para vocês verem um pouquinho dessa história. A partir deste programa, daremos início a um olhar sobre a música árabe tradicional, que é caracterizada pela ênfase na melodia e no ritmo em oposição à harmonia, e possui um sistema melódico chamado maqam. O maqam é formado por um conjunto de notas que se relacionam entre si de diferentes maneiras. Ao contrário da música ocidental, que possui uma escala cromática temperada, as escalas árabes, onde cada maqam é construído, não são temperadas e a afinação das notas pode variar dependendo do maqam. O motivo para essa afinação vem provavelmente da utilização de instrumentos de cordas antigos, como o ud. Diversos instrumentos compõem a sonoridade árabe. Nos próximos programas, vamos conhecer os principais instrumentos deste universo sonoro rico e milenar, falando sobre o ud, um instrumento de cordas antigo, provavelmente de origem persa, e que, segundo a lenda, foi inventado por um filho de Caim, sexto neto de Adão. O ud é constituído de uma caixa acústica grande com um braço pequeno, o que o distingue dos alaúdes de braço comprido, e seu formato evoluiu muito através de sua história. Hoje em dia, o ud de 5 cordas é o mais comum e popular. Mais um instrumento utilizado na música árabe, o nai, uma flauta de junco bem simples com origens na civilização suméria. O nai não possui bocal, tem as duas pontas abertas, com 5 a 7 furos na frente e um furo embaixo, e produz um som delicado e brando. Dependendo da força do sopro, o som sai em 1/8 acima ou abaixo, e escalas de tons diferentes podem ser conseguidas com naiate de comprimentos diferentes, assim como as flautas doces do Ocidente. Daremos continuidade ao nosso olhar sobre a música árabe, falando sobre um de seus instrumentos rítmicos mais conhecidos e utilizados, o derbak. Com seus vários timbres e um grande dinamismo, este membranofone pode ser usado para marcar o ritmo básico e também para fazer solos elaborados. Seu corpo oco pode ser feito de níquel, cerâmica ou alumínio comprimido, e seu topo pode ser feito de pele animal ou de membrana plástica moderna. A utilização do derbak, tanto na música árabe quanto na música turca e persa, mostra a proximidade do universo sonoro destas 3 diferentes culturas. Mais um instrumento tradicional da música árabe, o kanun. O kanun é um instrumento derivado da harpa egípcia. Ele possui uma caixa de ressonância trapezoidal, contém de 25 a 30 conjuntos de cordas triplas de nylon ou PVC e é tocado no colo do músico, com o apoio dos dedais ou com as próprias unhas.